Muito bem, voltamos aqui à nossa aula. Nós estávamos falando do período composto, fizemos análise aqui da primeira parte dos elementos do período composto, na realidade, da primeira parte da oração subordinada substantiva. Eu gostaria de que vocês anotassem umas duas informações sobre as orações substantivas, tá? No rodapé do seu caderno ou do lado da oração substantiva aí. Você pode escrever o seguinte, informação número 1, tá? Escreva lá. Quando desenvolvidas, vírgula, serão introduzidas preferencialmente por uma conjunção integrante. Quando desenvolvidas, serão introduzidas preferencialmente por uma conjunção integrante. Segunda informação agora. Sua redução mais comum é de infinitivo. Sua redução mais comum é de infinitivo. Agora eu vou ilustrar isso que eu falei para vocês. Ó, vejam aqui, vejam essa oração que nós analisamos agora há pouco. A palavra que, uma conjunção integrante. Essa oração que nós analisamos é uma oração subordinada substantiva. Ela está desenvolvida. Por quê? Tem a conjunção e o verbo está conjugado. Vou pegar essa mesma frase que está aqui e vou reduzir a oração subordinada. Vai ficar assim. É importante você participar. É importante você participar. Bem, o que é que nós temos aqui? Praticamente a mesma coisa. Só que em vez de nós termos uma conjunção aqui para analisar, para facilitar a nossa análise, nós temos que confiar um pouco mais na habilidade de reconhecer os elementos sintáticos. Esse é importante, continua sendo a oração principal, igual estava lá. Agora, nós temos aqui o você participar, tá? Nessa forma, nós temos a palavra você e temos o verbo participar. O verbo participar não está no infinitivo? Está. Daqui para cá, o que é que mudou? Eu tirei a conjunção e passei o verbo para o infinitivo. Ou seja, a oração não ficou menor? Ou seja, ela está reduzida. Ficou menor, está reduzida. Nós vamos chamar essa oração aqui do mesmo nome que nós tínhamos aqui, só que a gente vai acrescentar que ela é reduzida de infinitivo. Então, essa oração vai se chamar oração subordinada substantiva subjetiva, igual tá aqui, tá? Só que você vai acrescentar aqui, ó, reduzida de infinitivo, tá? Essa aí cai bastante em provas de nível superior, quando a banca examinadora tiver tradição de cobrar isso, tá? Esse nome, por exemplo, oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo, dificilmente apareceria numa prova, por exemplo, da banca CESP. Mas poderia aparecer, por exemplo, numa banca VUNESP, poderia aparecer numa banca como a FCC, uma prova um pouco mais complexa, uma prova de analista, talvez, tá? Alguma coisa assim. Agora, se você pensar em bancas menores de alguns estados, isso aqui, ó, pode aparecer numa prova de nível médio, tá? Se a banca não tiver noção.
Eu sempre cito um exemplo de banca sem noção, uma banca chamada Fafipa. Alguém já ouviu falar dessa banca? Essa banca é do Paraná, tá? E é uma banca extremamente sem noção. Porque quando faz algumas provas de nível médio, coloca esse tipo de questão lá, para o cara responder a isso. As questões de interpretação dessa banca são fáceis, mas as partes gramaticais, eles costumam pesar a mão, valendo na nomenclatura, assim, tá? Beleza, então nós vimos a primeira oração, que é a oração com função de sujeito. Vamos ver a segunda agora. Ela é chamada de oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Tá? Então coloca lá, oração subordinada substantiva, objetiva direta. Isso quer dizer que a oração em questão tem função de objeto direto. Ela vai desempenhar o papel de um objeto direto. Vamos fazer a mesma comparação, tá? A mesma comparação. Começando aqui. Período simples. Vou jogar aqui a sentença. Olha só. Mariano disse a resposta. Nessa frase, você tem aqui o verbo dizer. Quem é o sujeito dessa frase? Mariano. Sujeito simples. O que foi que ele disse? A resposta. Então, esse elemento aqui, ó, a resposta, é o quê? É o objeto direto. Ou seja, é o complemento do verbo dizer. Complemento do verbo dizer. Ficou claro isso aqui? Tá. Vamos transformar esse complemento que está aqui em uma oração. Você vai colocar agora aqui, ó, período composto. Nesse período composto, você vai distribuir assim. Mariano disse que faria o trabalho. Não, peraí. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Eu vou querer reduzir depois. Até o quê? Mariano disse que não sabia a resposta. Beleza? Veja, há dois verbos aqui. Você tem o verbo dizer e tem o verbo saber. Depois de você encontrar os verbos, qual é a segunda coisa que você vai procurar na análise do período composto? Você vai procurar para ver se existe nessa frase uma conjunção. Tá? Tem conjunção aqui? Tem a palavra que. Então você coloca uma barra aqui, ó, e faz aquele esquema, já para facilitar a sua vida. Mariano disse, não tem conjunção. Então essa é a nossa oração o quê? Principal. Depois nós temos o que não sabia a resposta. Esta palavra que? Esta palavra que é a nossa conjunção subordinativa integrante. Já para facilitar a vida, lembra aquele procedimento? Se você tiver a palavra que, você troca a oração pela palavra isto, tá? Trocou? Mariano disse isto. O que é que ele disse? Que não sabia a resposta. A palavra isto, se ela tivesse aqui, ó, Mariano disse isto, não iria estar na função de complemento do verbo dizer? Igualzinho está o a resposta aqui? Ou seja, está aí na função de objeto direto? Objeto direto é um complemento verbal, tá? Como é que nós vamos chamar
esta oração que está aqui, então, no que não sabia a resposta? Veja, tem conjunção integrante. Oração subordinada substantiva. Mas agora você vai acrescentar oração subordinada substantiva objetiva direta. O que é que significa isso? Que ela é uma oração com função de quê? Objeto direto. Como é que isso cai na prova? Cai assim: a oração introduzida pela palavra que desempenha a função de complemento do verbo dizer. Certo ou errado? Certo, tá? Por quê? Esse é a resposta, não era o complemento do dizer? Eu tirei a resposta e coloquei essa oração. Então, essa oração está funcionando como complemento do verbo dizer, do mesmo modo, tá? Agora, vamos fazer esse mesmo procedimento que nós fizemos aqui. Reduzir a oração. Para reduzir, você já sabe, tem que tirar a conjunção, beleza? Tem que tirar a conjunção e mexer no verbo. A forma resultante será a seguinte: Mariano disse não saber a resposta. Mariano disse não saber a resposta. Novamente, você tem aqui o verbo dizer e o verbo saber. A única distinção é que nós não temos mais a conjunção, tá? Você vai fazer separação no mesmo lugar. Mariano disse barra. Mariano disse barra. Esse Mariano disse a nossa oração o quê? Principal. Depois, esse não saber a resposta. Vejam, não saber a resposta. Aqui eu tenho uma oração, porque tem verbo. Subordinada, porque está desempenhando uma função em relação a de trás, em relação a outra. Substantiva, porque a função é uma função comum de um substantivo. Depois, objetiva direta, porque essa função é a função de quê? De objeto direto. Só que agora não tem conjunção e o verbo está no infinitivo. Então você vai chamá-la de quê? Reduzida de infinitivo. Beleza? É assim que se faz a análise. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, vou admitir. Dá um pouquinho de trabalho. Mas quando você consegue fazer também, o negócio fica show de bola. Beleza? Pergunta. Reduzida de infinitivo. Tá? Reduzida de infinitivo. Uma oração pode ser reduzida de infinitivo, de gerúndio ou de particípio. Depende de como esse verbo aqui vai estar. Tá? Se ele tiver terminado em NDO, gerúndio. Ado ou ido, particípio. Tá? Muito bem. Então aqui vimos a objetiva direta. Vamos pegar a número 3 agora. Que é a oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Objetiva indireta é aquela que vai funcionar como objeto indireto. Complemento da sentença que vai exigir o quê? Preposição. Então, novamente, comparação entre período simples e período composto para facilitar o estudo. Coloque lá. Período simples. E aqui, o povo necessita de conhecimento. Numa análise sintática simples, você tem necessita é o nosso verbo. Que tipo de verbo é o verbo necessitar? Que necessita de alguma coisa. Ou seja, ele é chamado de verbo transitivo indireto. Indireto por quê, galera? Porque ele apresenta um complemento introduzido por uma preposição, tá? Introduzido por uma preposição. Joia. Agora, qual é o complemento do verbo necessitar?
de conhecimento. Ou seja, esse elemento aqui é o nosso objeto o quê? Indireto. É o objeto indireto da sentença. Ficou claro? Tá. Vamos agora transformar isso em período composto. Coloque lá. Período composto. Veja como é que isso aqui vai ficar. O povo necessita de que haja conhecimento. Eu não sei se você reparou, mas agora nós desenvolvemos colocando uma oração aqui, tá? Colocando uma oração. Você tem necessitar e tem o verbo haver. Onde é que está a conjunção? É o quê? Agora, veja bem. Antes do que, você tem a palavra de, uma preposição. A minha sugestão é que você coloque a barra aqui, para ficar mais fácil analisar, para você não se perder. Porque veja só, o verbo necessitar continua sendo o nosso verbo transitivo indireto. O povo necessita ainda é a nossa oração principal. Ainda é a nossa oração principal. Agora o elemento aqui, ó, de que haja conhecimento, de que haja conhecimento. O que é que nós temos nessa situação? O que é que nós temos nessa circunstância aqui? Eu tenho um verbo, eu tenho a palavra aqui que é uma conjunção integrante, tá? Coloca aqui, ó, que, conjunção integrante, conjunção subordinativa integrante. Como é que nós vamos batizar essa oração? Oração o quê? Subordinada, que mais? Substantiva. Oração subordinada substantiva. Agora ela não está funcionando como objeto indireto, então ela é uma objetiva o quê? Indireta. Tá? Oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Porque é a mesma coisa que você tem aqui em cima, a diferença é que aqui no meio você colocou o quê? Um verbo a mais. Tá? É uma oração com função de objeto indireto. Vamos lá. Dá para tentar reduzir essa oração? Reduzir. Você faz o quê? Tira a conjunção e passa o verbo para o infinitivo. Como é que vai ficar essa frase reduzida? O povo necessita. Como é que é o verbo? Como é que é esse verbo aqui no infinitivo? Graças a Deus alguém respondeu. É o verbo haver. Então no infinitivo ele se escreve assim, haver, tá? É o verbo haver no infinitivo. Então basta você tirar a palavra aqui e colocar o verbo haver no infinitivo. A frase vai ficar: o povo necessita de haver, aqui ó, de haver conhecimento. Praticamente a mesma coisa. O povo necessita, coloca uma barra. O que você tem antes, oração principal. O que você tem depois? Esse de haver conhecimento. Não temos a conjunção, infelizmente, tá? Fica um pouquinho mais complicado de você descobrir, mas você consegue descobrir igual. Isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, que até agora você já tinha visto tudo isso, tá? Só que a diferença é que ela é reduzida de infinitivo. Beleza? Não parece um nome bem comprido, né? Mas parece, porque esse nome é mais curto do que você falar o seguinte. Eu vou traduzir para você o que é que significa oração subordinada substantiva objetiva indireta reduzida de infinitivo, em outras palavras. É frase que tem verbo que depende de outra, que funciona como um substantivo na função de objeto indireto, que não tem conjunção e o verbo está no infinitivo. É mais fácil por esse nome, né? Então, oração... Aí, veja,
Como isso pode cair na prova? A oração de haver conhecimento é uma oração reduzida que completa o sentido da palavra necessita. Certo ou errado? Certo. Completa, é o complemento dela, né? Um objeto indireto nesse caso. E aí é uma oração reduzida, beleza? Esse formato de questão, assim, com esse nome, é uma oração reduzida que completa o sentido tal. Esse já caiu no CESP, tá? Então é assim que eles cobram oração reduzida, beleza? Já foi, então, a objetiva indireta. Vamos para a próxima. 4. Oração subordinada, substantiva. Olha esse nome agora que nome bonito. Completiva nominal. Você acha que esse nome significa o quê? Completiva nominal. Que ela tem função de aposto? Claro que não, né? Se ela se chama completiva nominal, ela tem função de complemento nominal. Se ela tivesse função de aposto, ela se chamaria apositiva, tá? Então, olha só. Vamos começar com o período simples. Fica lá. Período simples. E vamos jogar um complemento nominal aqui na sentença para você entender. Olha só. Nada aplacava sua necessidade de leitura. Nada aplacava sua necessidade de leitura. Eu posso considerar a palavra abrandava como um sinônimo da palavra aplacava? Não sei. Então, sim, tá? Aplacar e abrandar são sinônimos. Beleza? Aplacar e abrandar são sinônimos. Muito bem. Vamos dar uma olhada aqui nessa sentença. Nada aplacava sua necessidade de leitura de uma maneira simples. Qual é o sujeito dessa frase? Melhor, vamos começar do básico. Básico. Qual é o verbo? Vou dar um tempo para você pensar em qual é o verbo dessa frase. Graças a Deus. Aplacar. Esse é o verbo, porque esse você conjuga. Eu aplaco, tu aplacas, ele aplaca, tá? Esse é o verbo. Também se você visse que terminava em ava, né? Já sacava que era um pretérito imperfeito, já sabia que esse aqui é o verbo. Tá? Professor, por que não é necessidade? Porque necessidade é um substantivo, esse você não pode conjugar. Eu necessidade, tu necessidades, ele necessidade. Necessitar, você pode conjugar. Agora, necessidade não dá. Então, aqui, ó, o sujeito é o nada. Tá? Nada é o sujeito. Que tipo de sujeito é esse? Simples. Tá? Por que, professor, se não é nada? Porque a palavra nada está aqui, ó. Ela está aqui. Você está vendo? Sujeito simples. Está escrito ali. É um núcleo só. Nada é um pronome. Tá? Muito bem. Então, aplacava. Quem aplaca, aplaca alguma coisa. O que é que nada aplacava? Sua necessidade de leitura. Então, isso é um objeto direto. Ocorre que dentro do objeto direto, você tem a palavra necessidade. Agora o bagulho fica um pouco mais interessante. Necessidade não é um substantivo? Ele é um substantivo concreto ou é um substantivo abstrato? Abstrato. Ele é abstrato, tá? Porque abstrato é um conceito, ou um sentimento, ou é uma ação derivada de um verbo. Tá? Que é o chamado substantivo deverbal. Nesse caso é um deverbal. Necessitar, necessidade. Bem, quem tem necessidade de alguma coisa? Se eu chegasse para você e dissesse, olha, nada aplacava a sua necessidade. Na hora você não ia perguntar necessidade de quê? Pois bem, esse termo de leitura, note, ele começa com preposição e ele está
complementando o sentido do vocábulo necessidade. Joia? Complementando o sentido do vocábulo necessidade. Então, se está completando o sentido de necessidade, quer dizer que se trata de um complemento nominal. O necessidade vai ser o quê? Núcleo, necessidade, a palavra necessidade é núcleo do objeto direto. Mas ele não vai ser um complemento? Verbal. Ele é um complemento verbal. Ah, tá. Entendeu? Muita gente confunde objeto indireto com complemento nominal. Não tem como confundir. Porque o objeto indireto é um complemento verbal. Ele completa o sentido de um verbo. O complemento nominal completa o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Então, não tem como confundir essas coisas. Beleza? Então, aqui, veja só, você viu um complemento nominal de base nominal. Como assim de base nominal? Não tem verbo aqui no meio. Agora vamos montar o período composto. Tá? Esse sofrimento todo foi no período simples. Coloca lá. Período composto. O que aconteceu? Para você que não pegou, a mulher do Google estava falando aqui, estava explicando também. Opa, eu já estava mandando o que era período aqui, ó. Mas pelo menos alguém respondendo, né? Falei que período composto, período composto é... Ó, lembra? Mais de um verbo aqui, tá? Tem que ter mais de um verbo. Então, nada aplacava sua necessidade de que, agora, né? De que pudesse ler. Beleza? Nada aplacava sua necessidade de que pudesse ler. Muito bem. O que mudou? Mudou daqui para frente. Então você pode colocar uma barra aqui. A palavra aqui é conjunção integrante. Necessidade ainda é o substantivo abstrato. Tá tudo igual, cara. Tanto que você pode dizer que esse nada aplacava sua necessidade é a oração principal da sentença. Agora veja, o que foi que nós transformamos? Nós não transformamos aqui o complemento nominal? Claro. Ô professor, eu ainda posso trocar pela palavra isto? Mas fique à vontade, pode trocar. Nada aplacava sua necessidade disto. Pronto. Tá? Se você quiser trocar, se você se sentir mais confortável assim, pode continuar fazendo. Agora olha esse, de que pudesse ler. Você não tem aqui a palavra que, conjunção integrante? Tem. Então você marca lá, conjunção subordinativa integrante. Aí você lembra de anotar. A conjunção integrante introduz uma oração que subordinada substantiva. Mas qual é a função dela? O de que pudesse ler, não é a necessidade ali? Não está completando o sentido de necessidade? Tá. Então é uma oração subordinada substantiva o quê? Completiva nominal. Tá? Completiva nominal. Ela está funcionando como um complemento nominal na sentença. Como um termo que serve para completar o sentido da palavra necessidade. Beleza? E agora, como é que a gente reduz isso? Porque ler já está no infinitivo. Dá para reduzir? Claro. Tira a palavra que dessa frase e passa o verbo poder para o infinitivo. Como é que vai ficar? Nada aplacava sua necessidade de poder ler. E daí a única diferença que você teria, uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, reduzida de infinitivo. Tá? Esse seria o nome. Vamos montar aí no quadro? Vamos! Coloca lá. Nada aplacava sua necessidade de poder ler.
Nada aplacava sua necessidade de poder ler. Você coloca uma barra aqui, ó. E aí continua assim. Nada aplacava sua necessidade, oração principal. Ela não mudou. Ela continua a mesma coisa. De poder ler. Você tem aqui um verbo, poder, tá? O ler também é verbo, né? Então você tem uma oração subordinada, substantiva. Olha, não está completando a necessidade? Tá, é a mesma coisa de antes. Completiva nominal, só que agora você acrescenta reduzida de infinitivo. Reduzida por quê? Porque não tem a conjunção. E de infinitivo porque você passou o verbo para o infinitivo, para poder reduzir a oração. Lembra que eu falei para vocês que dava trabalho? Né? Dá trabalho. Muito bem. Vamos para a próxima. Depois da completiva nominal, você vai colocar aqui a número 5. E daí nós já estamos acabando. Opa, não é roxo, é azul. Nós já estamos acabando as substantivas. Tá? Essa aqui é oração subordinada substantiva. Olha o nome agora. Apositiva. Beleza? Ela tem que ter a função de um aposto na sentença. Se você não lembra, o aposto é um elemento que explica, resume, enumera, distribui ou especifica um referente com o qual possui identificação semântica, igual semanticamente falando. Então, vamos começar aqui pelo período simples, tá? Coloca lá, período simples. Muito bem, vamos aqui colocar um aposto na sentença. Minha meta, vou usar um travessão, tá? Minha meta, vou colocar aqui a aprovação, logo chegará. Beleza? Vamos para a análise. Quantos verbos há nessa sentença? Um só, que é o verbo chegar. Qual é o sujeito? O que é que logo chegará? Minha meta. Agora eu pergunto para você, qual é a minha meta? A aprovação. Era aí que eu queria que nós chegássemos. Veja bem, esse termo, a aprovação, que é um termo que está isolado na sentença, ele não está com o sentido de explicar qual é a meta? Sim. E esse minha meta não é o elemento aqui, ó, que é semanticamente igual ao aprovação? Ou seja, o que é a aprovação? É minha meta? O que é minha meta? É a aprovação. Pronto, você identificou o que a gente chama de identificação semântica. Aqui a palavra aprovação, você vai chamar de aposto. E recebe o nome de aposto explicativo, tá? Aposto explicativo, está isolado na sentença. Muito bem. Aqui você tem um aposto. Eu preciso transformar isso agora, esse aposto aqui, em uma oração. O que eu tenho que fazer para transformar isso numa oração? O que tem que aparecer no meio? Um verbo, tá? Então agora vamos aqui, ó. Vamos de período composto. Dentro do período composto aqui, ó, nós vamos ter uma sentença como: minha meta, travessão. Olha agora como eu vou mudar isso aqui, ó. Que eu seja aprovado. Outro travessão. Logo chegará.
Hoje está muita emoção, né? Essa aula de análise sintática é assim mesmo. Dá uma emoção incontrolável. Cai material, mulher do Google vem falando. Você veja como a aula de análise sintática do período composto é tão legal que até a mina do Google quis participar. Né? Se vocês me perguntarem qual a matéria de que eu mais gosto dentro de gramática, é essa. É a matéria de período composto. E é a matéria que eu mais gosto de ensinar. Por quê? Por causa disso, por causa desses detalhes todos. Que eu acho isso um barato. Se eu te perguntar qual você acha pior, provavelmente você vai dizer essa. Tá? Mas essa matéria, ela é a pior até o momento em que você consegue encaixar uma peça ali. Quando você começar a entender, por exemplo, o esquema da conjunção, o esquema da nomenclatura, aí fica tudo mais fácil. Vai começando a ficar mais fácil, né? Isso é sempre uma questão de prática, né? Quanto mais praticar, mais fácil vai ficar. Olha só, minha meta logo chegará. Igual nós tínhamos aqui, ó. Minha meta logo chegará. Isso não mudou. Então quer dizer que essa parte aqui, ó, é a oração principal. Ah, são duas, professor? Não, é uma só que tem um aposto intercalado aqui no meio. Então, ó, que eu seja aprovado. Vamos aqui analisar. Esta palavra que está aqui, ela pode enganar muita gente. A banca examinadora, diga-se de passagem, o CESP gosta muito de enganar o candidato com isso. Diz para você que esta palavra que é um pronome relativo. O que você acha? Pode ser um pronome relativo? Para ser um pronome relativo tem que retomar alguma coisa. E você tem que tentar trocar por o qual ou a qual. Dá para trocar aqui? Tenta. Tenta trocar e ver se vai fazer sentido aí. Minha meta, a qual eu seja aprovado? Não, né? Então não é um pronome relativo. Essa palavra aqui é uma conjunção subordinativa. Isso. É uma conjunção integrante. E aí você lembra. Se você tem uma conjunção integrante, o que você tem ao mesmo tempo? Oração subordinada substantiva. Tá? Oração subordinada substantiva. Só para fazer a comparação. Aqui você tinha oração subordinada substantiva? Não, que era período simples. Aqui, não era a aprovação? Não era não era um aposto? Era um aposto, tá? Era um aposto. Aqui agora, venha comigo. Qual é a minha meta? Minha meta é que eu seja aprovado. E que eu seja aprovado é... Então não é um aposto? É, só que aqui é um aposto oracional. Aqui é uma oração com função de aposto. Então você chama de oração subordinada substantiva o quê? Apositiva. Meu Deus, que coisa mais deliciosa. Né? Agora, pega essa mesma oração aqui e reduza. Tire a palavra que, passe o verbo para o infinitivo. Vamos lá? Minha meta. Mas mantenha a palavra eu. Isso mesmo. Eu ser aprovado. Isso. Logo. Hã? Não entendi. Se tirar o eu, fica errado. Não fica errado. Não fica... eu só mantive eu porque ele já estava na frase. Você está achando estranha a sentença assim? Mas sabe por que você está achando estranho? Porque está nessa frase. Imagina o seguinte, você está discutindo com alguém, tá? Você está discutindo, tá brigando com a pessoa, pai e tal. Aí você fala assim que você gostaria de ser aprovada e a pessoa fala assim, ah não, mas em primeiro lugar eu tenho que ser aprovado. Aí você chega e fala assim, ah é? Então quer dizer que eu ser aprovado não pode. Você tá vendo? Aqui você tem uma sentença que ela é comum, mas não dentro dessa formação. Ela tá deslocada. Ela fica um pouco, ela soa um pouco estranha aqui, tá? Mas é uma sentença correta. Eu já marcaria como errada. Sério?
Mas isso acontece muito. Se a banca pedisse para você reescrever a sentença, né? Ela pode pedir para você pegar uma desenvolvida e transformar numa reduzida. E a frase não fica errada, né? É por isso que lá na primeira aula, quando eu falo para vocês que para você garantir que você vai se desenvolver bem em língua portuguesa, são 3 frentes, e uma delas é a leitura. Porque, ó, uma frase como essa, você não vai achar, por exemplo, no Facebook, né? E, mal ou bem, o Facebook é uma das coisas que a gente mais lê. Você abre lá, a timeline, vai rolando, vê uma notícia, lê a notícia, vê um textão de alguém, lê o textão. Aí quando você não está vendo o Facebook, você vê o Instagram. O Instagram é pior ainda, porque você tem uma quantidade limitada de caracteres ali, é bem menor, então você lê menos coisas. Tá, onde é que você vai ler um texto dessa natureza? Você vai ler boas referências, vai pegar autores, porque eu não vou nem citar um cara muito complicado, vou pegar um cara mais simples, José Lins do Rego. Tá? Cai direto em prova de concurso. Cai direto. Vou citar para vocês, das últimas 4 provas que eu resolvi da banca FCC, 2 tinham um texto do José Lins do Rego. Crônicas que ele escrevia. Ou pega um Moacir Scliar e começa a dar uma lida nisso, para pegar esse tipo de estrutura. Por quê? Nós somos, na realidade, uma síntese daquilo que nós fazemos. Então, se você tem leitura superficial, sua opinião, sua escrita e a sua capacidade de interpretação são superficiais também. Se você tem leituras que são mais densas, mais aprofundadas, sua escrita, sua interpretação, sua capacidade de leitura também são mais aprofundadas, são mais densas. Veja só, qual é o problema das pessoas? Elas tendem a se agarrar numa coisa que é tranquila para elas, que é comum, e ficar ali a vida inteira. Muito provavelmente, vocês devam ter acompanhado toda a transição que foi dentro da literatura mundial quando surgiu um fenômeno chamado Harry Potter. Muita gente acompanhou, muita gente virou fã e leu todos os livros. Quando eu dava aula de literatura para o ensino médio, sempre rolava um debate, que era: é bom ler Harry Potter? E a resposta é sim, é bom. Contanto que esse seja o seu livro de entrada. Contanto que essa coleção seja uma coleção para você gostar de ler. Mas você não pode chegar e falar assim: olha, o livro da Rowling aqui, o Harry Potter, é um livro muito melhor do que do José Saramago. Daí você está falando uma besteira do tamanho do planeta. Entendeu? Melhor de qualidade literária não é. Você pode gostar mais. Eu gosto muito mais de comer uma costela assada do que comer chicória. Mas das duas coisas, o que é que não vai entupir meu coração? A chicória. Você entendeu? Então, é inegável que a chicória é melhor, faz mais bem para o indivíduo do que a costela. Muito embora nós possamos comer as duas coisas. É inegável que uma leitura mais densa é melhor para você. Muito embora você possa gostar de um livro mais sossegado, mais de boa. Quero ler 50 tons de cinza. O problema é seu. Só não acha que é o melhor livro do mundo. Só não vai achar que você vai ter um ótimo escritor, sei lá, para comparar com outro. Entendeu? Pode ser um livro de entrada, mas não de permanência. Você nunca pode permanecer na mesma coisa. Você tem que sempre buscando coisas diferentes dentro da literatura, dentro da referência, né? Dentro daquilo que você lê. Muito bem. Nessa frase aqui, a única diferença é essa forma. Eu ser aprovado. Essa aqui é a diferença. Por quê? Porque aqui eu não tenho a conjunção, tá? Como eu não tenho a conjunção, eu já desconfio de que isso vai ser uma oração reduzida. Tem verbo? Tem. Uma oração, ela é subordinada, que ela está desempenhando uma função, está cumprindo um papel em relação a outra. Uma oração subordinada substantiva. A função dela é de aposto, então a positiva. A positiva. Só que olha só, como não tem conjunção e o verbo está no infinitivo, ela é uma reduzida de infinitivo. Tudo bem? Qual é o problema? Algumas bancas examinadoras, a exemplo do CESP, costumam fazer isso aqui.
A oração eu ser aprovado está entre travessões porque se trata de um aposto explicativo. Errado. Porque um aposto explicativo, um aposto, não tem como núcleo um verbo. O núcleo de um aposto, quando for verbo, vai ser de um aposto oracional. Então, aposto explicativo é diferente de aposto oracional. Aposto explicativo é aquele termo que vem assim, ó. Minha meta, a aprovação. Isso é um aposto explicativo. Isso é um aposto oracional. Professor, mas todos eles não estão separados? Sim, mas a banca poderia te dizer assim, ó. Está separado porque se trata de termo explicativo, de expressão explicativa, de sentença explicativa. Até aqui, beleza. Se disser que aqui é uma oração explicativa, errado, é que nem tem verbo. Se disser para você, sentença explicativa, expressão explicativa, até aqui certo. Se disser para você aposto explicativo, errado, que é aposto oracional. Tá? Essa diferença é uma pegadinha que a banca examinadora apresenta para o candidato. Tá? Muito bem, perguntas até aqui? Não? Agora vamos dar uma olhada na número 6. Oração subordinada. Substantiva, predicativa. Predicativa significa o quê? Que possui uma função semelhante, né? Uma função de um predicativo. E vai ser um predicativo do sujeito, praticamente. Vamos dar uma olhada como é que isso vai aparecer primeiro no período simples, depois no composto. Coloque lá. Período simples. Beleza? Período simples. Nessa frase aqui, eu vou apresentar para vocês um exemplo de aposto. O bom da vida é... Vamos pegar agora uma palavra que possa resumir o bom da vida. Não escreva um verbo aqui, porque não tá, eu tenho que colocar período simples. Então, vamos colocar o bom da vida é churrasco. Então, não é o importante, é o bom. Agora moeu, né? Para você que está em casa, ela falou salada. Tá? Daí eu falei que não é o importante, é o bom. Mas também, cada um tem a sua preferência. Você pode ver que eu estou nesse formato mais cilíndrico por causa dessa preferência, né? Que é a preferência de churrasco. Veja, quantos verbos há aqui? Só esse aqui. Só o verbo ser. Que verbo é esse aqui? É o verbo de ligação. Então aí se faz uma análise sintática simples. Qual é o sujeito dessa frase? O bom da vida. Tá aqui? Então você coloca lá. Sujeito. Depois, sujeito, verbo de ligação. Qual é a função de churrasco? Exato, predicativo do sujeito. O nome dessa função aqui é predicativo do sujeito. Professor, mas como assim? Eu ouvi falar que predicativo do sujeito é uma caracterização do sujeito. E é. Mas eu não estou vendo como é que churrasco está caracterizando alguém. Mas você não tem que ver isso. Por que você não tem que ver? Porque funciona assim. Se você estiver lendo a frase e você vir um sujeito, um verbo de ligação, empregado como verbo de ligação, aqui na frente pode vir churrasco, pode vir, sei lá, batatinha, o que você quiser colocar aqui na frente. Se ele estiver aqui numa forma nominal, assim, bonitinho, ó, ele vai ser predicativo do sujeito, tá? Predicativo do sujeito. Muito bem, nessa frase eu tenho período simples, um verbo apenas.
Agora vamos transformar isso em período composto. Coloque lá. Período composto. Vamos ver. O bom da vida é que... Vamos colocar um verbo agora. Seja feito de churrasco? Poderia ser. Vou colocar só um pouquinho diferente, porque para eu poder reduzir depois de outra forma. É que exista o churrasco. Tá bom? O bom da vida é que exista o churrasco. Muito bem. Quantos verbos há agora? Isso. Você tem aqui, ó, o verbo ser e o segundo, existir. O problema estava sendo com o exemplo. Eu tinha que começar a usar churrasco antes. A galera ia entender mais, tá? Muito bem. Só que você ainda tem o verbo de ligação e aqui você tem o verbo existir. Aquilo que existe... Existe, é um verbo intransitivo. Tão bom quanto o churrasco é pão de alho. É maravilhoso. Eu gosto de fazer churrasco e fazer o pão de alho, saca? Eu faço o pão de alho, faço o creme de alho para papai e coloco pra assar. Cara, que coisa boa que é. Não, próximo, a hora que vocês quiserem fazer um churrasco, pode me convidar, porque eu gosto de assar carne. Então, a gente faz a parada aí. Você que está no online também assistindo de qualquer lugar do Brasil, pega um avião, venha para cá para a gente fazer um churrasco. Você vai ver coisa louca que é fazer um costelão fogo de chão. Se você não pertencer ao sul do Brasil, você nunca comeu isso, você ainda não viveu. Sério. E mais se você for vegetariano, alguma coisa dessa natureza, eu espeto uma folha de couve e asso para você, não tem problema. Ah, o professor está tirando onda? Não, tô brincando, deixa de ser tonto. Olha só, nessa frase, você tem o bom da vida tá igual aqui. Igual. Então, onde você coloca a barra? Antes da palavra aqui, que é a nossa conjunção integrante. Tá? Coloca aqui, conjunção subordinativa integrante. Aí você vem analisando comigo. O bom da vida não era o sujeito? Era. Aí você tinha o verbo ser, que era o verbo de ligação. O que é que vinha depois? Predicativo do sujeito. Aqui está igual? Ah, aqui está igual. Eu só vou aumentar a nomenclatura. Aqui, ó, você coloca a oração principal. Aqui no que exista o churrasco, você coloca o nome. Oração subordinada substantiva. Porque, ó, olha a conjunção integrante aqui. Tá? Verbo, função é a função de um substantivo. E, por fim, você coloca o nome predicativa. Oração subordinada substantiva predicativa. Fechou? Vamos reduzir então? Coloca lá. O bom da vida é o quê? Existir, viu? Pegaram a manha. É só tirar a conjunção e passar o verbo para o infinitivo. Existir o churrasco. Você viu, ó, na primeira vez que eu fiz a oração reduzida, você falou, porra, que difícil isso aqui, ó, quase arrancou os cabelos. Agora que você já fez várias, já vai ficando automático, tá? Então aqui o que acontece? Você tem o verbo aqui e outro verbo aqui. Coloca uma barra. Opa, essa não. O bom da vida continua sendo a nossa oração principal, igual você tinha nas outras sentenças. E agora você coloca a nomenclatura para o existir o churrasco. Como é que vai ser o nome disso? Tem verbo, então é oração. Subordinada, substantiva o quê? Predicativa, só que tem um pouquinho mais. Reduzida de infinitivo. Pronto. É o que há. Muito bem. Até aqui. Pergunta? Não? Então tá. Agora a última. A última é tipo um bônus round, tá?
Você coloca assim no material. Número 7. Ela se chama oração subordinada substantiva de agente da passiva. Eu acho que ficou com esse nome porque a galera não conseguia chamar de agentiva da passiva, porque fica muito estranho. Tá? Mas a função é de agente da passiva. Ela tem uma formação um pouco diferente das demais. Tá? Um pouco não, na realidade bem diferente das demais. Tanto é que algumas pessoas não conseguem analisar essa frase aqui e tratam como se não houvesse essa frase. Algumas pessoas, na realidade, gramáticos. Eles tiraram isso de algumas gramáticas, mas nós ainda sabemos fazer, então vamos lá. Período simples, vou mostrar como é que isso pode cair numa prova para você. Período simples. Olha só. A questão foi feita pelo estagiário. Já sabe, né? Onde é que está nessa frase? Onde é que está o verbo? Foi feita. Se você leu essa frase e pensou, o verbo é foi, você está a um passo de cair no precipício. Por quê? Porque você olhar para esse verbo e ia pensar que isso aqui era um predicativo do sujeito. Não dá, né? Isso é uma locução verbal. Foi feita. Professor, como é que sabe que é locução verbal? Locução verbal de voz passiva. Aqui, ó, verbo ser, conjugado, verbo principal no particípio. Aí você pensa comigo, tem aqui uma locução verbal. Quando eu falo, a questão foi feita, ela pratica ação ou ela recebe ação? Recebe. Então você chama esse termo a questão de quê? Sujeito paciente. Sujeito paciente. Agora, o pelo estagiário, que está aqui, não está na função do termo que executa a ação dentro dessa sentença? Claro. Então, o nome desse louco aqui é o quê? Agente da passiva. Agente da passiva. Beleza? Tá. Vamos adiante que a parada não acabou. Porque era aqui o período simples. Agora vamos lá para o período composto. Para o período composto, o que é que nós vamos ter aqui? Vou aumentar a quantidade de verbos. Só que essa frase vai ficar numa conformação muito louca. A questão foi feita por quem estava com preguiça. Muito bem. Até a palavra por, até aqui, ó. Oh, meu Deus. Até, na verdade, até o feita aqui, ó. Tá igual. Tudo igual. Então, a questão foi feita, você chama de oração principal. Tá aqui o sujeito paciente. Tá aqui a locução verbal. Agora eu te pergunto, quem é que entrou no lugar do estagiário? O termo, quem estava com preguiça. Veja, nessa frase aqui, ó, por quem estava com preguiça, eu não tenho um agente da passiva? Eu não tenho quem fez a questão? Então, isso aqui, ó, por quem estava com preguiça, se chama oração subordinada substantiva de agente da passiva. Tá? Agora, eu vou falar mais especificamente para quem manja um pouco mais de análise sintática e também de morfologia. Você, quando estuda gramática, recebe a informação de que apenas conjunções integrantes podem introduzir uma oração subordinada substantiva, o que não é verdade. Você pode ter um pronome relativo fazendo isso, como é o exemplo dessa sentença. Entretanto, os gramáticos acharam que isso era uma coisa muito complicada de se manter na gramática.
E aí eles negligenciaram esse conteúdo. Então o que acontece? Quando você estuda, você vai até a oração subordinada substantiva predicativa. Você não chega até a de agente da passiva. Por quê? Justamente porque os caras têm uma dificuldade para explicar isso. E também porque essa oração não se reduz. Você não consegue transformar isso numa reduzida. E daí o que aconteceu? Depois de 1973, formularam um documento chamado Nomenclatura Gramatical Brasileira. Na NGB, eles tiraram essa oração. É por isso daí que isso legitimou que alguns gramáticos não pusessem mais. Aí você fala, tá bom, o que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver com a sua vida que pode aparecer uma seguinte questão. A oração, por quem estava com preguiça, introduz o elemento que pratica a ação referida na oração anterior. A questão está certa, porque é um agente da passiva, mas é um agente da passiva de natureza oracional. Outros gramáticos argumentariam que o fato de você ter aqui um pronome relativo e não uma conjunção integrante faria dessa oração uma oração chamada oração subordinada substantiva adjetiva, só que daí o cara não consegue entender que isso aqui não pode ser uma adjetiva, porque para ser uma adjetiva eu tenho que fazer menção a um substantivo antecedente ou a um pronome antecedente. Não posso fazer menção a um verbo. Então, essa explicação que eu estou dando é só para que, se algum dia você estiver estudando e tiver essa dúvida, professor, não tinha que ser uma conjunção integrante? Para você entender, não é obrigatório que seja uma conjunção integrante. Comumente vem uma conjunção integrante, mas preste atenção nessa frase. João não sabia onde estavam suas chaves. O que João não sabia? Então não é o objeto direto do verbo saber? Pois é, mas eu não comecei com a palavra onde? A palavra onde é um pronome, tá? Relativo nessa frase. E aí esse pronome relativo se transformou. Ele deixou de ser um pronome relativo e se transformou em uma conjunção. Ele derivou. O nome disso é derivação imprópria. Pode acontecer, acontece muito no português, tá? Então é só para que vocês entendam que essas outras palavras também poderiam aparecer ali, tá? Pergunta. Não? Então, beleza. Deixa eu apagar isso aqui. E agora, chega de falar sobre a oração subordinada substantiva. Essa parte acabou. Aleluia! Tá? Essa era a parte mais complexa da matéria. Agora nós vamos para uma parte menos complexa. Vamos para uma parte bem mais sossegada. Você vai passear nessa parte da aula aqui. Professor, só na última meia hora, então? Fazer o quê? Agora nós vamos falar das chamadas orações subordinadas adjetivas, tá? Escreva lá no seu material. Orações subordinadas adjetivas. Perfeito. Lembrando, oração, frase que tem verbo. Subordinada, depende de outra. Adjetiva, que serve para caracterizar outra. Ela vai funcionar de uma maneira muito parecida com o adjunto adnominal. Tá? Vai ser bem parecido com o adjunto adnominal. Fala, professor, me ajudou muito. Calma. Vai chegar o momento de você entender. Então, oração subordinada adjetiva, para você compreender, eu vou partir de uma comparação igual àquela que eu fiz, período simples e período composto, e daí eu vou explicar a estrutura dela. Antes eu gostaria de que vocês anotassem assim, essa observação. Quando desenvolvidas, são introduzidas por pronome relativo. Quando desenvolvidas, são introduzidas por pronome relativo. Outra informação importante,
coloque lá assim, ó. Sua principal redução é de particípio. Então é muito comum você ter uma oração subordinada, adjetiva, reduzida de particípio. Essa é a mais comum, são também as que mais aparecem nos textos, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui numa comparação para você poder entender. Primeiramente, uma frase no período simples. Olha essa frase aqui, ó. Eu gosto de aluno estudioso. Onde está o adjetivo nessa frase? Estudioso. Muito bem, tá aqui. Isso é um adjetivo. Na sua opinião, esse adjetivo está restringindo a palavra aluno ou está explicando a palavra aluno? Qual a diferença de explicar e restringir? Explicar é pegar uma característica que já está dentro da palavra e tirar, colocar fora. Restringir é pegar uma característica que ainda não faz parte da palavra e atribuir a ela. Então você pensa assim, todo aluno é estudioso? Não, então está restringindo. Tá? Esse adjetivo está restringindo a palavra aluno. Essa explicação você já teve na aula número 1 de língua portuguesa, quando eu falei sobre adjetivos. Muito bem. Se fosse para você fazer uma análise sintática dessa frase, tá? Vamos agora fazer uma pergunta um pouco mais precisa. Qual seria a função da palavra estudioso? Não fale adjetivo, porque adjetivo é a classificação morfológica. Função sintática, qual vai ser? Isso. Vai ser um adjunto adnominal, tá? Um adjunto adnominal. Beleza. Agora, aqui eu tenho só o adjetivo. Eu preciso transformar isso em uma oração. Pablo, eu não entendi o que você quis dizer que é um adjunto adnominal. Esse termo está especificando, está particularizando a palavra aluno. Essa função é a função de adjunto adnominal, tá? Veja só como é que isso ficaria no período composto. No período composto, então, nós teremos o seguinte. Eu gosto, olha lá, eu gosto de aluno. Um aluno estudioso é um aluno que estuda. Então, eu gosto de aluno que estuda. Pronto. Veja, qual a diferença da primeira para a segunda frase? Não é isso aqui, ó? O que estuda? Eu acrescentei um verbo e para acrescentar esse verbo eu também coloquei essa palavra aqui, ó. Essa palavra que. Qual é a classificação morfológica dessa palavra que? Pronome relativo. Como é que você sabe que essa palavra que é um pronome relativo? Porque está retomando a palavra aluno, que é um substantivo, e está conectando com a palavra estuda, que é um verbo, tá? Muito bem. Então você tem um pronome relativo, você tem um verbo na sentença, quer dizer que você tem uma oração. Então já coloca lá, oração. Eu posso chegar do nada, assim, ó, do nada mesmo, te encontrei no meio da rua e falar assim, viu? Que estuda? Vai fazer sentido? Claro que não, tá? Você vai provavelmente dar um tapa e sair caminhando. Então, esse que estuda depende do resto da frase. Ou seja, é uma oração subordinada. Coloca lá, oração subordinada. Se você descobriu que essa é subordinada, como é que a gente chama essa? Eu gosto de aluno. Principal, isso mesmo. Oração principal. Agora, oração subordinada, vamos ver que tipo de oração subordinada ela é. Ela não está fazendo a mesma coisa que o estudioso fazia ali em cima?
está. Então ela é uma oração subordinada o quê? Adjetiva. Porque ela está caracterizando o aluno, dizendo que tipo de aluno é. Tá? Oração subordinada adjetiva. Agora, responda aí para mim. Essa oração subordinada adjetiva, ela é explicativa ou ela é restritiva? Restritiva, tá? Oração subordinada adjetiva, olha o nome, restritiva. Então, tranquilo, né? Só existem dois tipos. Como é que você sabe a diferença entre uma e outra? Uma é restritiva, outra é explicativa. Tá, mas como é que se faz isso na frase? Uma vem isolada, outra não. Então aí não precisa nem interpretar. É só você achar um pronome relativo, um verbo e daí ver se a frase está isolada ou se ela não está. Vamos fazer isso agora. Coloque lá no seu material o primeiro tipo de oração subordinada adjetiva. Olha lá o nome, oração subordinada adjetiva. Entrou uma pessoa na sala aqui agora que suspeita. Oração, a primeira vez que eu estava dando aula transmitida assim, pai e tal, não estava acostumado com o fato de que o monitor apagava o quadro. Mas isso só faz um tempão, quando eu comecei a dar aula. E aí eu lá, dando aula, falando as paradas, não sei o quê. Aí eu fiz um comentário e fiz uma piada. Tipo, normal no meio da minha aula. Faço um comentário, faço uma piada em relação àquele assunto. Eu de costas para o quadro aqui escrevendo, para a hora que eu vejo um cara subir no tablado. E era um cara assim que não tinha muita expressão facial, sabe? Não era para você estar subindo assim. Né? O cara tava... Pensei, vou morrer aqui no meio, na frente de todos os alunos. Esse é um psicopata que vai puxar uma faca aqui. Cara, eu levei um susto a primeira vez que isso aconteceu, que foi memorável essa parada. Mais ou menos igual agora, que eu estava dando aula que uma pessoa entra. A oração subordinada adjetiva, primeiro nome aqui, ó, restritiva. Eu vou colocar uma coisa aqui que ajuda a entender isso. Ajuda, tá? Mas não resolve. Lembra que sempre para resolver, você tem que estudar a matéria. A dica é uma espécie de fórmula para você achar com mais facilidade. Você encontrou um pronome relativo, você encontrou um verbo e a frase não está isolada, pronome relativo mais verbo menos vírgula, pode ser vírgula ou travessão ou parênteses, qualquer elemento que pudesse isolar, tá? Se você encontrar isso aqui, pronome relativo mais verbo menos vírgula, você vai ter uma oração restritiva, tá? Vou pegar o exemplo aqui, ó. O aluno que estuda gramática, é um abençoado. Muito bem. Nessa frase aqui, veja só. Você tem dois verbos, o estudar e tem o verbo ser. Está aqui e está aqui. Verbo, verbo. O que você vai fazer? Aqui é um pouquinho diferente o corte. Onde que você vai cortar? Você vai ter que colocar pelo menos uma barra. Você vai ter que achar um pronome relativo. Nessa frase tem pronome relativo? Tem, que é a palavra que. A palavra que está aqui, pronome relativo, ó. Uma barrinha. Já aproveita e escreva aqui embaixo. Pronome relativo. Professor, mas até agora eu estava estudando aqui e eu achava que esse que era uma conjunção integrante. Que até agora há pouco era. Obrigado. Que até agora há pouco era. Tá? Era uma conjunção integrante, mas é porque aqui não é mais. Aí mudou? Não, é que eu mudei a frase, né? Mudei a frase. Aqui a palavra que está retomando o aluno. Antes não estava retomando ninguém. Esse que eu não posso trocar por o qual? Posso, então aqui é pronome relativo. Aqui tem verbo. E agora, pronome relativo, verbo. Essa frase está isolada? Só estiver isolada por uma vírgula invisível, porque não tem nenhuma aqui. Tá? Então você coloca uma barra aqui. A segunda barra
você coloca antes do segundo verbo. Então, qual é a oração principal dessa sentença aqui? A principal. O aluno é um abençoado. Essa é a oração principal. Qual é a oração subordinada? Essa que está aqui no meio. Que é isso da gramática. Vamos dar um nome para ela agora. Tem pronome relativo? Sim. Então, é a oração subordinada adjetiva, quase que eu falei substantivo. Oração subordinada adjetiva, restritiva ou explicativa? Restritiva. Por quê? Porque ela não está isolada do seu referente. O referente é a palavra aluno, então ela não está isolada. Veja, a banca vai te falar alguma coisa do tipo: a oração que estuda a gramática explica o conteúdo da palavra aluno. Errado. Essa oração restringe o conteúdo da palavra aluno. Tá? E tudo isso tem a ver com a separação. Se você separasse essa oração das demais, né, do referente, pelo menos, se você separasse do referente, ela seria explicativa e não restritiva, certo? Vou pegar outra aqui. O segundo tipo. Oração subordinada adjetiva. Agora aqui, ó, explicativa. A explicativa, preste atenção, a explicativa ela tem que aparecer isolada na sentença. Então, ó, você vai ter pronome relativo, você vai ter verbo mais vírgula. Entenda que o nome vírgula é só um nome figurativo para poder te dar a ideia de separação, tá? Que ela estará separada dos demais elementos. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. A leitura, por uma vírgula, a leitura, vírgula, que serve de base para a evolução humana, vírgula, deve ser constante. Muito bem. A leitura que serve de base para a evolução humana deve ser constante. Note que aqui você já tem a frase separada, muito mais fácil. Uma vírgula aqui, uma vírgula ali, então a oração já está isolada. Pense comigo. Essa palavra aqui está retomando a palavra leitura, certo? Então ela é chamada de pronome relativo. Ela está conectando com o verbo. Então, tá tranquilo, pronome relativo. Posso trocar por a qual? A leitura, a qual serve de base, sem problemas, tá? Então você faz assim, marca a leitura deve ser constante e escreva que a nossa oração de que tipo? Principal, oração principal. Aí você vai pegar o segmento que serve de base para a evolução humana, tá? Ó, pronome relativo, mais verbo, mais, ó, vírgula. Separação. Nós chamaremos isso de oração subordinada adjetiva o quê? Explicativa. Perguntas comuns que você pode ter numa prova. Pergunta número 1 é a seguinte. É possível trocar essas vírgulas por travessões? Sim. É possível trocar essas vírgulas por parênteses? Beleza, sim. Se nós removermos as vírgulas, haverá prejuízo para a correção gramatical? Não. Haverá prejuízo para o sentido original?
Sim, porque a oração deixará de ser explicativa e passará a ser restritiva. Essa é uma mudança de sentido. Outra coisa, se nós removermos a primeira vírgula, haverá prejuízo para a correção gramatical? Sim, porque ficará uma vírgula sobrando aqui, que está entre o sujeito e o verbo. Se eu deixar a primeira e remover a segunda, haverá prejuízo para a correção gramatical? Sim, porque ainda teremos uma vírgula entre o sujeito e o verbo, tá? Então tem que levar isso aqui em consideração para você não errar. Beleza? Pergunta até aqui? Não? Professor, não tinha um negócio que tinha uma vírgula que dava para deixar? Não, isso é quando você tem um vocativo na frase, ou um aposto. Lembra aquele exemplo? Pedro, o chefe, chegou. Sim. Que daí, então, é porque aí você tem Pedro, sujeito, o chefe, aposto, chegou, verbo. Se você remover uma vírgula, daí você muda as funções sintáticas, o que não acontece com aqui. Aqui você tem outra situação. Beleza? O que mais? Eu vou colocar um exemplo de oração reduzida, tá? Para vocês poderem observar uma oração subordinada adjetiva reduzida e depois vou responder as perguntas da galera. Olha só. A chimia. Professor, o que é chimia? Já vou te explicar. Escolhida por Mariana era muito boa. Bem, essa palavra está entre parênteses porque se trata de um empréstimo linguístico, tá? A palavra chimia é uma palavra que nós utilizamos no sul do Brasil para significar doce, tá? Você não sabia disso? Então, chimia é doce. Se você estiver na casa de alguma pessoa do sul, a pessoa disser finca chimia nesse pão, é que é para colocar doce mesmo. Geralmente algum doce de fruta, tá? Uma coisa assim. Tá? Porque, se eu não me engano, essa palavra vem do alemão, né? Schmier, que é doce. Tá? Mas de qualquer modo, essa escrita está entre aspas, porque não se sabe, por ser um empréstimo linguístico, se isso pode ser aportuguesado. Então, por isso desse modo. Mas o fato é, tem um artigo antes, então eu transformei isso em um substantivo. Tá. Onde vocês diriam, dentro dessa frase, que está a oração reduzida? Quantos verbos vocês estão vendo aqui? 2. Qual é o primeiro? Escolhida. Pronto, tá aqui, ó. Só que ele está no particípio, né? E o segundo é o verbo ser. Então, na realidade, você separa aqui, ó. Só que para você poder analisar essa frase, o mais correto é tentar desenvolvê-la. Então, você diria alguma coisa como a chimia que Mariana escolheu. Entendeu? Ficaria assim a versão desenvolvida. Mas veja, como é que você batiza essa oração? Ela é uma oração subordinada adjetiva, tá? Adjetiva. Veja, ela é explicativa ou restritiva? Ela é restritiva, porque ela não está separada por vírgulas na frase. Agora, ela é restritiva, só que não tem pronome relativo. Então, ela é uma reduzida. Reduzida de quê? Olha como é que está o verbo aqui. Terminado em ida, né? Terminado em ado ou ido, é reduzida de particípio. Tá? Particípio. Como é que isso aparece na prova? A banca examinadora pede para você colocar esse termo aqui entre vírgulas e pede se muda o sentido original. Muda. Se você puser entre vírgulas, ela deixa de ser explicativa e vira o quê? Opa, perdão, contrário. Ela deixa de ser restritiva e vira explicativa. Gente, recebi 2 perguntas aqui agora. A Juliana Cristina disse: boa noite, professor. Gostaria que você falasse como os assuntos são cobrados na banca Consulplan. Toda vez que o que introduzir uma oração subordinada terá a função de sujeito? Não, você viu aqui 7 funções.
Então, não terá função do sujeito, tá? Veja, a palavra que só vai ter função sintática quando for um pronome, nem quando for conjunção. Isso você verá na próxima aula. Eu já aproveito daí para falar na próxima aula sobre a banca Consulplan, mas é uma banca um pouco mais, quando cobra gramática, cobra esses detalhes que nós estávamos vendo aqui, tá? Mas eu vou fazer uma resenha dessa banca aí e trago para você. Débora de Lima Amadei. Boa noite, professor. Excelente aula, muito obrigado. Não tenho pergunta, só gostaria de comunicar minha aprovação em 10º lugar no concurso do SUS, gabaritei português. Aí sim. Pena que eram somente 2 vagas. Estou chegando lá. Mas é isso mesmo. Tem que se manter firme, tá? Ó, é interessante porque, veja, a prova de língua portuguesa ajuda você não só a passar, a também entender as outras matérias. Estudar português faz com que você entenda as outras matérias. Nos concursos em que eu passei, aqui assim, ó, eu nunca dou esses exemplos de eu passar em concurso público, porque assim, eu não me encaixo no exemplo dos concurseiros. Porque eu fui fazer concurso público porque eu acompanhava os meus alunos, eu acompanho. Então tem um concurso, você vai fazer a prova, se eu tiver um tempo eu vou, faço minha inscrição, vou lá e faço. Eu passei em 3 concursos assim, só acompanhando a galera. Mas eu só passei nesses concursos por causa da matéria de português. Primeiro, porque eu gabaritava português na prova, evidentemente, e depois porque todas as questões que eu lia, eu conseguia entender se na formulação da pergunta o cara já estava jogando uma pegadinha. Se ele já estava colocando uma coisa ali que poderia ser utilizada para anular, uma palavra que exagerava ou restringia demais. Aí eu lia e falava, cara, isso aqui acho que está errado. Errado. Acho que isso aqui está certo. Certo. Eu passei nos 3 desse jeito. Mas foi só por causa de português. Tá? Só por causa de português. Evidentemente que daí se eu tivesse estudado todas as outras matérias, eu passaria e ainda muito bem colocado. Mas o meu problema talvez é que eu tenha estudado só português, mas ainda consegui passar. Então essa matéria ajuda muito porque você tem clareza para estudar as outras matérias, inclusive. Quanto melhor você ficar em língua portuguesa, melhor vai ser o seu desempenho nas outras matérias. Beleza? Gente, alguma pergunta antes de acabar? Não? Então, obrigado pela presença de vocês. Vamos em paz e que a gramática nos acompanhe.